Juiz, desembargador ou ministro, vara, comarca ou tribunal, sentença ou acórdão. Você sabe a diferença entre eles? Muita gente que não está acostumada com direito provavelmente fica confusa com a quantidade de termos que são usados para definir funções, cargos ou a estrutura do judiciário. A gente só tem 3 minutos, então vamos tentar falar tudo quanto é possível, sempre sob a pressão desse cara aqui, ó. Como vocês sabem, no Brasil e na maioria dos países democráticos, existe por aqui a divisão de 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. A gente vai falar hoje desse último, do poder judiciário, focando em como é que ele é estruturado. Vamos lá, a gente tem 2 tipos de justiça: a justiça comum e a justiça especial. A justiça comum é dividida em justiça estadual e justiça federal. A justiça especial, por sua vez, é dividida em justiça do trabalho, justiça eleitoral e justiça militar. Pra gente saber qual justiça vai cuidar de um determinado caso, a gente usa uma regra simples, a regra da exclusão. Primeiro a gente olha se o caso é de uma justiça especial, ou o caso é referente à justiça militar, ou eleitoral, ou do trabalho. Se não for, vai ser da justiça comum. Isso significa que a justiça comum tem competência residual, ok? E se for da justiça comum, aí a gente olha de novo se o caso se encaixa em alguma hipótese da justiça federal. Se não, vai ser competência da justiça estadual. A justiça estadual possui competência residual. Tá, e como são estruturadas cada uma dessas justiças? Vamos começar com a mais comum de todas, a justiça estadual. Em primeiro grau, o juiz de direito fica em uma vara, que está dentro de uma comarca, que é uma divisão territorial, ou seja, um lugar. A decisão do juiz em primeira instância se chama sentença. Tá, em segundo grau, o processo sobe para os TJs, ou Tribunais de Justiça. Lá ele também é julgado por juízes, mas que agora tem um nome um pouquinho diferente, desembargadores. A decisão agora é colegiada, isso é, não mais um juiz vai julgar, mas agora 3 deles é quem decidirão sobre o caso. E essa decisão não é mais uma sentença, agora ela se chama acórdão. Ela é feita de um acordo. Mas ainda cabe recurso. E aí a via escolhida depende. Se o recurso tratar de questões de lei federal, aí ele deve seguir para o STJ. Se tratar de questões constitucionais, isso é, que afrontam a Constituição, aí ele segue para o STF. Tranquilo? A segunda justiça mais importante é a Justiça Federal. Ela é composta por juízes federais no primeiro grau e que eles ficam também nas varas, ou mais especificamente nas seções judiciárias. As suas decisões, assim como a Justiça Estadual, também se chamam sentença. E se houver recurso à sentença, o processo vai agora ao TRF, o Tribunal Regional Federal. As decisões lá, assim como na Justiça Estadual, são colegiadas. E se houver recurso mais uma vez, aí é a mesma coisa que a Justiça Estadual. Se tratar de lei federal, vai para o STJ. Se tratar de Constituição, para o STF. Partindo para as justiças especiais, vamos falar primeiro da Justiça Militar, a mais antiga do Brasil. Ela é formada pelos Conselhos de Justiça Militar em primeiro grau e os Tribunais de Justiça Militares em segundo grau. Tudo isso sobe para o STM, o Superior Tribunal Militar, que equivale ao STJ em questões militares. Mais uma vez, no caso específico de violação da Constituição, o processo poderá parar no STF. Na Justiça Eleitoral, a primeira instância é formada por juízes eleitorais, que na verdade são juízes da Justiça Estadual de cada estado e que atuam nas chamadas juntas eleitorais. As juntas eleitorais são provisórias, constituídas apenas nas eleições. Se um processo for para o segundo grau, existem os tribunais regionais eleitorais para julgá-lo. Os juízes do TRE são juízes estaduais, federais e advogados. Por fim, o órgão máximo da Justiça Eleitoral é o Tribunal Superior Eleitoral, composto de 7 ou mais ministros. Máximo, desde que não haja controvérsia constitucional, como a gente já viu, porque aí o processo pode, de novo, subir para o STF. Por fim, a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é formada por juízes do trabalho em primeiro grau, que atuam nas varas do trabalho. O órgão de segundo grau é o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, composto também por juízes do trabalho. Por fim, o órgão máximo é o TST, Tribunal Superior do Trabalho. E aqui também seus juízes são chamados de ministros. É isso, um abraço e até mais!